Meu nome é Pedro Damián Bandeira Izquierdo. Nasci em Santiago de Cuba, uma das províncias mais da região do Caribe propriamente dito, assim. E muito de criança fui morar em Havana. Eu peguei uma etapa do socialismo cubano que estava dando certo, né? Então, minha infância foi muito boa no sentido tanto da parte de formação e instrução escolar, tanto pela parte da minha educação em casa, né? Eu sou criado só pela minha mãe, então a minha mãe sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, sempre me passou muito o exemplo de acordar cedo. Eu percebo que naquela época na ilha tinha muito o equilíbrio, né? De você ter uma preparação, uma boa instrução na escola e ao mesmo tempo você também tinha as ferramentas para ter uma brincadeira lúdica, interessante. Eu não sei como será hoje, mas em Cuba existiam lojas de brinquedo. Os brinquedos eram dados no mesmo lugar onde você adquiria o alimento. O governo garante uma cesta básica para todo mundo. Rico, pobre, estudante, para todo mundo. Dentro dessa cesta, uma vez ao ano, davam os brinquedos. Então os brinquedos eram três. O básico, o não básico e o complementário. O básico era um livro ou algum jogo lúdico. O no básico era um. O no básico era um básico também, vai. E o complementário era essa boneca, ou era esse robocinho. E eu fui criado com isso. O que você dá de importância para uma criança brincar. Eu tenho, dentro da minha família, eu tenho essa divisão. A minha mãe, uma mulher preta, que morava num cortiço, junto com toda a sua família. Quando a Revolução triunfa, ela tem 13 anos. Era uma menina, assim, muita expectativa de vida, de trabalho profissional. Ela tinha uma tia que trabalhava numa casa, numa família, então, de repente, essa poderia ser a continuidade dela, né? Eu posso pular desse momento até hoje, né? A minha mãe terminou sendo, aos 70 anos, a presidenta da Associação Pan-Americana da Enfermagem. A minha mãe fez uma carreira exitosa dentro da enfermagem na ilha de Cuba. Mas a minha avó, a mãe da minha mãe, no ano 80 ela foi parte do segundo êxodo massivo de cubanos para os Estados Unidos. Porque ela não concordava com o governo. Ela achava que aquilo era uma ditadura, que aquilo era uma loucura, que aquilo que estava se aproveitando do povo. Eu não tive muito contato com a minha avó, né? Eu tinha 4 anos quando ela saiu da ilha, né? Mas ela foi embora. Um minuto só de aplauso. Estados Unidos hablando de derechos humanos. Cuando empezó por exterminar a los antiguos habitantes de ese país. Bom, ele está falando aí dos americanos falando de direitos humanos, sendo que foi um país que eliminou a sua própria população autóctona, né? Mataban más indios. Precisa assistir inteiro. Casi de la misma edad, se engrillaron juntos, comían lo mismo, pero ninguno es igual. Hoy todo tiene su propio camino, viven como pueden. Eu sempre tive esse interesse pela música. Isso sempre me interessou, mas dentro da minha família, assim, propriamente, não tem ninguém músico diretamente, né? Eu tenho uma tia, a irmã da minha mãe, que é do candomblé, e meus primos sempre participaram dos blocos de carnaval de Havana. Eu vejo que essa é um pouco a minha ligação, porque como minha mãe trabalhava muito, quem me pegava na escola era minha tia.
Então a minha tia às vezes me pegava, me levava para casa, me dava banho e me levava para os ensaios, onde meus primos, que eram um pouco maiores do que eu, 3, 4 anos a mais, eles já estavam envolvidos nesses ensaios. Então essas são minhas primeiras lembranças de música rítmica, percussiva, assim. Ese es el momento que todo se ve. Chicoró, chicoró, chicoró. Que tendrá mi bebé? ¿Qué cosa tiene ese bebé? Si espera, seguro te contaré. Te mete en la cabeza, caramba, y ya se mueve. E na escola também tinha uma banda rítmica. Então durante 8 anos eu fui parte dessa banda rítmica. Mas também se considerava que músico, artista, isso não era trabalho. Então, em algum momento, quando eu comecei a meio definir e entender coisas que eu queria fazer, eu sim gostava de música, via que eu tinha essa facilidade, mas achava que isso não era uma função social numa sociedade socialista que luta contra o imperialismo yankee, sabe? Aí eu fui para uma escola militar. O meio em que eu me eduquei, o meio em que eu cresci, foram de pessoas que se beneficiaram com esse processo revolucionário. Por isso eu me inclino por fazer uma carreira militar. E quando eu entrei na carreira militar, aí foi que eu me decepcionei do sistema. Porque aí foi que eu vi a doble vida que existia na ilha. Porque nesse colégio eu tive contato com as filhas dos generais, com os filhos dos coronéis, eu tive contato com os filhos do segurança do Fidel. Quando eu chegava na casa desses generais, eu via os caras, eu falava assim, não, peraí, tem 2 países aqui. Como é que a minha mãe está trabalhando há 20 anos e o grande sonho dela era visitar o Kremlin? Pois esses moleques estão indo de férias para a Bulgária, para a Romania. Eu entendi, não, peraí, tem uma coisa errada aqui. E foi onde eu comecei a me questionar algumas coisas. E acho que isso é um pouco que me impulsa a sair da ilha. Depois eu entendi que eu, como homem preto, filho de uma mulher preta, filho do povo, literalmente, eu era o cara que ia ser colocado na linha de frente. Quando eu saí da escola militar, é que eu começo a estudar música já com um pouco mais de seriedade. E a percussão, ela te leva diretamente para a origem das culturas afro-cubanas. Aí eu começo a conhecer os detalhes propriamente, dos ritmos, dos instrumentos, dos significados. Mas é na faculdade que eu entro no Conjunto Folclórico da Universidade de Havana, que era um pouco a base do Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. Conjuntamente com isso, eu tinha uma disciplina que é música cubana, latino-americana e caribenha. Então é nesse estudo dessa disciplina, onde eu conheço o Brasil, um pouco mais com as interioridades dos gêneros musicais. Começo a conhecer gêneros musicais brasileiros que eu não tinha ideia. O baião, o xote, o cavalo marino, o maracatu. Enfim, começo a conhecer um outro Brasil. Aí eu começo a conhecer que existe uma viola caipira, que tem muita relação com os instrumentos de corda da música rural cubana. Aí você conhece que o birimbau ele é um instrumento monocórdico, igual ao tingo-talango, que é um instrumento monocórdico, banto, rural cubano. E em algum momento você me dá a oportunidade de fazer um curso na Universidade Federal de Salvador, na UFBA. Fui um pouco
frustrante, porque eu vinha de uma ilha onde a academia, o nível de academia era muito ligado com a cultura popular. E em Salvador isso não existia. Existia um professor que estava começando a fazer uma pesquisa com os músicos de Leayé. Então eu não consegui montar o curso, né, que eu tinha na minha ideia, porque a própria universidade não tinha estrutura acadêmica, não existia. E eu entendi que era na rua, na relação com as pessoas, onde eu ia conseguir absorver isso, né? E um pouco aprendendo e conhecendo sobre isso, meu campo de oportunidades ele vai se ampliando, mas eu entendi que não seria em Salvador. Pensei incluso que não fosse nem no Brasil, então eu voltei para São Paulo com a ideia de voltar para Cuba. E eu recebo um convite de ser professor da Universidade Livre de Música, na ULM, né? E isso que provoca um pouco eu ficar, então vou ficar. Tenho trabalho numa universidade, começaram a aparecer alguns artistas, vou ficar. Deixei os estudos aqueles de antropologia, aquela ideia que eu trazia, deixei isso um pouco e, na verdade, comecei a aplicar muito mais. Então, isso veio na criação de um grupo musical, que é meu grupo Batanga e Companhia, né? Que é um grupo onde a gente utiliza os elementos da música afro-cubana com os elementos da música afro-brasileira e cria uma nova fórmula. O Batanga surge porque eu fiquei desempregado. Tentei tocar em grupos de samba, toco um pouco de tantã e tal. Eu terminei tocando num grupo de salsa, com um trabalho bem fechado para salsa. Então eu era bem um funcionário, eu ia, cumpria com o meu trabalho e pronto, não tinha nada criativo, não fazia nada. E aí, motivado por um amigo meu, cubano, Jânio Mato, um grande músico, ele é quem me diz, mas cara, você tem conhecimento, você tem experiência, você tem que montar teu trabalho. Fazer o que você veio fazer, juntar essas percussões, essa grande ideia que você tem. E aí surge o Batanga, né? Que ele surge partindo precisamente de como eu creio uma banda cubana no Brasil, que não ser uma banda de salsa, e começa pensando no nome, né? E aí eu retomo o Batanga. O Batanga é um ritmo que surge em Cuba nos anos 40, finais dos 40, 50, um pouco pelos próprios músicos que estavam desenvolvendo-se dentro do mambo, mas um pouco mais com o uso de instrumentos mais cubanos, menos drums, mais percussão. Então eu resgato o ritmo. Para mim foi muito interessante já pegar esse primeiro elemento. E aí eu falei, bom, já tenho um nome, já tenho um ritmo. Bom, agora o que eu vou pegar esse nome com esse ritmo e eu vou colocar os elementos brasileiros. O Batanga traz um pouco essa relação propriamente, assim, pegar um instrumento brasileiro, qual é o meio e o contexto onde ele se desenvolve e ver onde ele aparece dentro da musicalidade cubana e ver como eles se conversam. E aí a gente foi entendendo e vendo que tem ritmos do candomblé que são muito similares com o ritmo da santeria. Então pega um elemento desse ritmo, faz no batá, faz no atabaque. E a gente também no Batanga foi para uma outra discussão, que é o Brasil latino-americano. Porque vocês são grupos de música latino-americana. Não, mas de música latino-americana
e brasileira, mas precisa falar e brasileira. Ah, não, vocês são um grupo de música brasileira, são um grupo de música cubana? Não, somos um grupo de música latino-americana. De ahí para adelante, ahí viene una cosa más maraca, cubanismo. ¿Tú crees que en esa mudança aí se muda o ritmo da percussão? Ou continua? Porque também o que me parece é que vai virar para todo lo que vamos então também. No es la idea Es mantenerlo. Sí, no, el ritmo que tú mudaste, cuando entra el mambo, cuando abre una levantadita, sí, ¿entiendes? Beleza. Que solo entraria em esse momento. Ese elemento de la percusión brasileña solo entraría a partir de esa virada. Yo creo que la mudanza entonces sería de ritmo para hacer el iyeshá. Ah, Porque le da una levantada, ajá, ¿no? ajá. Se conta que muitas famílias ou muitas pessoas que eram trazidas escravizadas da África, os barcos paravam muitas vezes nos portos de Recife e depois iam para os portos do Caribe. O porto do Caribe, o principal porto do Caribe era Havana, ou Santiago de Cuba. Então, muitas vezes, famílias eram divididas aqui e uma parte ia para Cuba. Então, tem uma família real, real mesmo, que ela foi dividida nesse processo, né? Acho que aí vem já uma explicação dessa essência, dessa similitude, né? Se a gente for levar isso para os instrumentos, para os ritmos, para os gêneros, é um pouco a mesma coisa, né? O tambor batá, ele é um tambor africano, nigeriano. Ele é um tambor muito interessante pelo formato dele, um tambor clepsídrico em forma de relógios de areia. Então já o próprio formato do tambor, ele já remete a uma coisa muito simbólica e muito mística. E ele é um tambor de fala. Então ele é um tambor que ele tem voz. E pela voz ele comunica desde nascimento até declaração de guerra, né? Os portugueses temiam muito esse tambor, porque eles consideravam que era o que provocava que as pessoas escravizadas entrassem em transe. Então eles proibiram o tambor. Em Cuba isso não aconteceu. Então você vê que um mesmo elemento num lugar se desenvolveu de uma forma e em outro lugar foi proibido, né? Isso cria uma ruptura, mas existe a ligação. Então a relação, ela começa desde essa relação das pessoas que foram separadas até dos próprios instrumentos, que em alguns lugares se desenvolveram de uma forma por alguma justificativa e em outros lugares se desenvolveram de outras. Aqui foram proibidos, em Cuba foram permitidos, né? Aí depois, no desenvolvimento dos gêneros musicais, o que é uma rumba? Uma rumba é a festa profana depois da festa litúrgica. O que é o samba? O samba é a roda que acontecia depois da festa de candomblé. A roda de samba e a roda da rumba é a mesma. São dos gêneros musicais de dança e música
onde só se implementam ou se utilizam instrumentos de percussão, se cria uma roda em torno. Eu acho que isso é uma memória ancestral, porque as pessoas em Cuba não veiam as pessoas aqui não veiam as pessoas em Cuba. Eu acho que é uma memória ancestral, que quando se terminava uma festa ali, se terminava uma aqui, as pessoas já iam para o fundo do quintal. Aí vai haver outra celebração, aí vai ter uma outra festa, né? A música cubana tem duas bases fundamentais, né? Que está na cultura hispana e na música de origem africana, né? Principalmente na de origem africana pela grande diversidade de elementos rítmicos, né? Então, os principais gêneros da música cubana, os contemporâneos, todos eles são muito dançáveis, né? Desde a salsa, que é o gênero que mundialmente conhecido assim de Cuba, né? Mas você também tem, por exemplo, a rumba, o dançom, o cha-cha-cha, o mambo, também continua muito forte. Assim, eu vejo a ilha muito se renovando musicalmente a cada ano que passa. Você vê que surgem novos artistas, surgem novas bandas, assim. Você vê que tem uma produção musical muito diversificada e muito ativa, assim, o tempo inteiro, assim. E aí, galera? Opa! Tudo bem? Certo? Beleza? Tudo bom? Certo? Como vai? E Seja aí? bem-vindo. Beleza? Tudo bom? Tudo bem? Você é o Pedro? Eu sou o Pedro, o Hans, o diretor musical. Tudo bom? Gustavo, baixista colombiano. Demais. A música que a gente está preparando é uma música do Hanser, né? Um pouco o conceito do trabalho do Batanga é a mistura, a fusão dos elementos da cultura afro-cubana com os da afro-brasileira. Pode se dar em ritmos, cantigas, instrumentos, né? Então a base aqui vai ser mais, digamos que cubana. A ideia é a proposta dos elementos brasileiros que possam ser incorporados. Aí a gente vai apresentar e aí você vai, vai fazer a sua... Demais. E me conta uma coisa, o batanga, um ritmo que ficou menos popular depois? O batanga foi lançado junto com o mambo. Os músicos cubanos consideraram uma parte, né? Consideraram que o mambo era muito americanizado. Enquanto instrumentação, aquelas frases jazzeadas dos metais, a coisa da batera. Então eles tentaram criar um ritmo um pouco mais popular, um pouco mais
root, né, dentro do contexto da música cubana. Entendi. E aí o ritmo batanga é uma junção de um ritmo de o batalá, que é... Eles tomaram elementos desse ritmo com outros ritmos cubanos e criaram o ritmo batanga, né? Entendi. Apresentaram para um grupo de radialistas. Na época, as emissoras de rádio eram as editoras, né? E os caras falaram, olha, a gente curtiu, mas, puta, meu, o mambo tá... Como a gente agora vai se dedicar faz, pro né? outro? E como era mais ou menos o mesmo... Mas ele rolou lá, É. assim, com bailes e coisa, ele Isso. aconteceu. A música cubana teve muita influência no seu desenvolvimento pelo dançarino. Então, quando o dançom é o ritmo nacional de Cuba. Mas quando os músicos viram que a galera não estava mais dançando dançom, porque era radinho, aceleraram um pouco o andamento e aí veio o cha-cha-cha. Quando o cha-cha-cha, que por demais o cha-cha-cha não é mais que o sapato, do né? dançom. Aham. Era o som que a galera fazia Certo. no dançom. Aí os caras falam cha-cha-cha. Aí adiantaram o tempo, aí virou cha-cha-cha. Aham. Dessa mesma formação, desses mesmos sui generis, vem o mambo. O mambo é um pouco mais rápido. Então o mambo já não é social, as pessoas dançam solto, mas é uma coisa de... O cubano não, sabe? O cubano é mais... Aí é por isso que a galera falou, meu, esse ritmo não é pra gente, veio pela dança. Então o ritmo batanga traía um pouco essa coisa do cubano dançar junto de novo, do mole, não essa coisa da dança rápida, um pouco das danças americanas, o jazz, o twist, um pouco isso. Entendi. Precisamente por isso o batanga tenta Visto como uma resgatar- resistência mais para Exatamente, o tradicional. E... exatamente. Ah, demais. Agora eu preciso ouvir. Agora vamos tocar, agora... Mambo.
tocaba timbal o batería? No sé, no sé. Una clave ahí, o sea, No, mas yo creo que una clave no precisa hacer una clave ahí. Hacer la clave ahí. no, pero no, se aprecia eso como algo así, empezar a modificarlo. Yo creo que puede ser algo ahí. O la macuta. La macuta en la campana. Pero en el timbal no había nada. Puede inventar un groove en el timbal que tenga fuerza, que tenga fuerza. Essa mabutona, não? Aí entra essa como linha dele. O Batanga, ele quando começa, eu tive a estratégia de como apresento ele ao público. Porque se apresentava como mais uma banda de salsa, ia ser mais do mesmo. E aqui o público que acompanha aqui a música cubana, a música latina, ele não é um público fiel. Ele é um público que vai um dia te assistir, vai dançar, mas ele não tem essa continuidade de ir todos os dias. E para mim não era interessante. Eu já vinha de um trabalho durante 6 anos, de uma casa noturna latina, então isso não era o caminho que eu queria seguir. Porque também, às vezes, vem um pouco aquela pergunta, mas vocês não tocam Buena Vista? E vocês não tocam Guantanamera? Não, a gente não toca. Não porque a gente esteja em contra de tocar isso. Eu penso que tem muita gente que já toca isso e que nós temos uma preocupação de mostrar outro repertório e outras músicas que não são conhecidas. Então, legal, Guantanamera, Buena Vista, bacana. Mas a gente gostaria de mostrar outras coisas que têm menos presença, são menos conhecidas, né? Aí mudava, né? Aí já muda. Aí mudava, é. Como que é o nome desse ritmo mesmo, Pedrão? Eso é o chosi. Um toque para o chosi. Diferente do que eu conheço do candomblé aqui. Ele não é muito diferente. Quando você faz o toque de chosi na vareta, a essência é um pouco a mesma. Ah, mas esse é o rápido, né? Se for Angola, vai ser de um jeito. Se for Jeje, vai ser de outro jeito. Mas a essência do Oxóssi, ele é um pouco similar, um pouco isso mesmo. Uhum. O Batanga, acho que traz um exemplo de composição rítmica muito legal para a gente ver como... Eu estava brincando com eles ali, como vocês conseguem encaixar mais alguma coisa aqui. No começo é fácil de perceber, como ele fez os 3 batás, que já é um tambor que cada um já tem 2, né? Cada um já tem 2 timbres, um grave e um agudo numa ponta. Então são 6 sons que entraram logo de cara, mas tudo muito encaixado, tudo com um lugar muito reservado, assim, é que nem um monte de passageiro entrando no avião, cada um com seu lugarzinho, é impressionante, assim, como ele sabe o lugar rítmico de um e do outro. É o seguinte, o nhongo é até aí, e aí é que vira pro tchá-tchá. Ah, é? É. O nhongo é até aí, e aí é que vira pro tchá-tchá, porque vira pro tchá-tchá na entrada do montuno. Você sabe Como que você tinha feito a outra vez, né? É. Mas você tem aquela ponte, aí tem uma ponte 2, depois você volta para essa ponte 1. Pode ser que não tenha o tempo inteiro. Certo. De repente dá uma descansada ao tambor, não sei, Beto, o que você acha também para que não fique tanto tempo. De repente nessa primeira ponte se tira, entra com o nhongo e chama pro tchá-tchá Lucafu. Acho que dá uma respirada de ritmo, de tudo, né? Mas é melhor gravar e depois tirar. Tá, beleza, beleza. Às vezes eu fico até um pouco assim, nossa, vai entrar tanta coisa assim, para depois entrar um teclado, para depois entrar um naipe de sopros, para depois entrar vocal. Mas ele sabe a composição rítmica que está saindo daquela orquestrinha de instrumentos de ritmo. Então eu acho que os caras são grandes compositores de ritmo, grandes
arquitetos de ritmo, assim. Qual que é a ideia desse tempo todo? O que acontece aí? Aí tem metais, aí tem coro, aí tem um monte de coisa que acontece. Vocês acham que tem assunto para preencher? Agora, eu ia falar isso, Beto. A gente tem muita coisa para colocar, que pode ser que depois na prática, na hora da edição, isso de 8 minutos fique em 5,5 e você aproveite coisas assim ou não. Agora, tem essa introdução do tambor. Esse tambor ele vai mudando de ritmo. Então, ele tem uma história que vai sendo contada. Aí depois chega na... Depois começa os sats, depois vem trompete, depois tem um solo de sats, então tem coisa que acontece. E no final termina com um grande refrão. A gente pensa em percussões que batem no chão do tempo, que a gente chama. Samba. E na música latina, o grave balança diferente. Ele não está caindo no peso do tempo. E isso traz uma flutuação justamente em frequência grave, que é mais ou menos uma imagem que vem é como se o chão balançasse. O perigo do grave balançar é que é o chão balançando. E o chão para balançar, tem que balançar bem gostoso para não te derrubar, né? Conheço vários cubanos músicos que não conseguiram se integrar. Eu acho que é por não conseguirem entender que você precisa ser mais flexível com a música, precisamente como o teu trabalho. Então eu tenho falado aqui com muitos cubanos que eles têm me dito, não, eu vou fazer aqui música cubana, fechada, cubana, aquela coisa da bandeira cubana. E eu vejo que são pessoas que não entenderam que o Brasil não é um país fácil para imigrantes. Então, quando você vê uma pessoa que mora aqui há 10 anos e ainda está te falando, fechado assim, que ele quer colocar a bandeira cubana, você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda que o Brasil, primeiro como país, é um país pluricultural. Não tem uma bandeira que você vai colocar aqui, isso não existe no Brasil. Você precisa se engrossar com todos, né? Então eu vejo muito isso com a música, porque a música me mostrou um pouco como essa flexibilização de elementos rítmicos, de instrumentos, de gêneros musicais, também me permite me colocar numa sociedade onde você fala com alguém da periferia, do centro, de um bairro nobre, uma pessoa que está em situação de rua, uma pessoa que fala um português com um sotaque de uma forma, que fala um português com um outro sotaque. Você é mais flexível também na tua passagem, né? E eu acho que a música me trouxe bastante essa reflexão e esse entendimento, assim, que não dá para você estar no Brasil achando que você veio de fora e que vai ser com a tua cultura assim fechado com que você vai conseguir passar. Não vai. Eu tenho 2 grandes projetos assim na minha cabeça. Um é o Latin Grammy e o outro é o Rock in Rio. E não é porque eu queira ganhar um Latin Grammy, nem porque eu queira tocar no Rock in Rio. É que o trabalho que eu tenho que fazer para poder chegar a isso é o trabalho que eu vou fazer. Então, eu trabalho um pouco para essas coisas grandes, né? Não sei se eu vou chegar um dia a tocar no Rock in Rio, mas para você poder se propor tocar no Rock in Rio, você tem que passar por muitos outros lugares. Então, eu acho que meu trabalho vai ser esse. Vai ser essa aspiração a um grande palco, que é o que vai me levar para os outros grandes palcos. Se um dia chego no Rock in Rio ou não, tá tudo certo. Enfim, são os pequenos passos, né, que vão te fazendo a caminhada.